Bom dia, bom te encontrar por aqui. Vou adiantar porque a gente já tem um relacionamento. Eu tô com uma tosse. O Abel ficou com tosse, significa que eu fiquei com tosse. Ontem eu fiz um casamento, não tossi nenhuma vez, mas foram 15 minutos, né? Hoje vai ser um pouquinho maior, então tenham paciência comigo, sempre que possível eu vou dar o mute. A gente tem lidado com essa série, nesse mês de janeiro, de problemas modernos, respostas antigas. Alguns desafios que a gente tem enfrentado nessa vida, nesse tempo, e como que as Santas Escrituras, a Palavra de Deus, pode nos ajudar a não só encontrar boa resposta para mim, para a sua vida, mas também oferecer vida para as pessoas que a gente conhece, que fatalmente, inevitavelmente, têm lidado com desafios semelhantes por causa do momento de vida, mas porque, num certo sentido, somos todos filhos da nossa época. A gente tende a lidar, se não com os mesmos problemas, mas com as mesmas consequências. A gente tem caminhado a partir dessa frase do Kurt Truman. Cada época teve a sua escuridão e seus perigos. A tarefa do cristão não é reclamar do momento que vive, mas entender os problemas e responder a eles de forma apropriada. Vamos lá. O que a gente já tem aprendido, caminhado a partir dessa boa sabedoria do nosso irmão Carl? O que a gente já tem ensinado, caminhado, guardado no coração? Isso tem desafiado você de alguma forma? Vamos lá. O que você tem absorvido disso aqui? Por favor. Só para ilustrar, você falou assim uma palavra imediatismo, né? Fazer o hoje, porque amanhã tem uma, vamos dizer, filosofia de boteco aí. Os caras falam, você comprou uma roupa nova, não guarda para uma ocasião especial, não, usa já. Comprou uma taça de cristal para tomar um vinho, usa já, porque amanhã também sabe, né? E eu estava pensando, talvez até aquela mensagem de Cristo, que ele fala para nós juntar a coisa que tolo, porque amanhã você pode morrer. Né? Sim. Daí não é a mensagem que ele quis dizer do imediatismo, não é essa mensagem que ele quis passar, mas talvez muita gente pensando nisso, fala, vamos viver o hoje, aproveitar, porque amanhã, sabe? Ok. Só para complementar. Marcou. Hoje, confiança, muitas vezes, o homem, o braço dele, ele tem, aí Deus fica, às vezes, uma prateleira ali, mas ele, em alguns momentos, falou, agora eu sinto de Deus, né? Sim. Basicamente, as coisas do mundo acabam tomando aquilo que o homem mais valoriza, né? O tempo dele, a prioridade acaba sendo as coisas do mundo, não Deus, né? Que à medida que a gente enfrenta desafios, por vezes também por causa da correria, a gente se vê imerso na ilusão que a gente precisa oferecer uma resposta agora do meu jeito. E aí quando não dá certo, as nossas soluções não dão certo, a gente diz de forma pseudo-espiritual, Senhor, só me resta confiar no Senhor. Agora só nos resta orar. E o ponto talvez seja exatamente esse, né? A gente usa como último recurso para lidar também com a correria no mundo, o Senhor. Quando, na verdade, a nossa responsabilidade, não só individual, mas coletiva, é oferecer respostas apropriadas para os problemas que a gente enfrenta, não a partir só da própria sabedoria ou conhecimento, mas da sabedoria de Deus. Né? Ele tem alguma coisa a dizer. Daniel, capítulo 1, eu vou falar verso 8, pode ser o 9 até o 14. Diz que Deus deu a esses 4 jovens, Daniel e seus amigos, colegas, todo o conhecimento daquela época. Quando eles foram sequestrados pela Babilônia, foi o Senhor que os capacitou a serem bons príncipes, bons líderes, bons organizadores da sociedade. Eles aprenderam tudo o que eles precisavam sobre a Babilônia, porque o Senhor deu para eles. Não foi só nos livros, não foi só escutando, foi o Senhor que falou, ok, eu vou te ajudar a viver nesse mundo. E que talvez uma fonte de sabedoria também sobre as coisas deste mundo, que a gente dificilmente associa ao Senhor, vem dele. E que a gente deveria recorrer a ele para encontrar boas direções. Primeira anotação que eu gostaria de lembrar também é que a gente deveria fugir dessa nostalgia tola. A frase diz, e a gente concorda, cada época teve a sua escuridão. O passado teve guerras mundiais, pragas, escravidão e paganismo generalizado. Às vezes a gente gasta energia demais reclamando. Esses dias eu estava vendo, e não era feito de inteligência artificial, mas alguns artigos desde 1925
de alguém reclamando da geração anterior, que ela era mole, que ela não queria nada com nada, e que a gente fica nesse ciclo sempre achando que a gente é melhor do que quem está vindo depois. E que a gente tem essa tendência de reclamar do que a gente tem visto, do que a gente tem enfrentado, a decadência moral, ainda que o mundo não tenha sido e não esteja caminhando exatamente para a luz, não significa que nós fôssemos ou somos os últimos iluminados que nasceram. Tudo bem? E que a gente tem esse dever de inteligência diante de Deus e dos homens, de entender os problemas. Tem lugar aqui na frente, tá? Junto. 2 ali, 2 aqui. De entender, de fazer essa exegese cultural. Qualquer aula de ensino ou pregação vai dizer que a gente deveria ler as escrituras com profundidade, procurar os sentidos e significados das palavras nos seus idiomas mais antigos. Essa é a exegese bíblica. Toda vez que alguns dos nossos pastores dizem, a ideia aqui, essa palavra significa, quer dizer que eles foram lá, fizeram um estudo de vocábulo, viram os sentidos das frases, para tentar trazer essa ideia, eu não vou dizer sempre mais próxima, mas exata, que às vezes os termos mais antigos podem ajudar. Exegese cultural é, de fato, mergulhar nesse mundo, entender as dores e delícias desse século e tentar encontrar boas respostas. Segundo, e por último, segundo não, já um pouquinho mais para frente, a gente deveria e poderia não fugir para as montanhas, o que muita gente faz diante dos problemas, se isolar, mais ou menos como os Amish, ou se tornar igual ao mundo, o conformismo. Então, se não pode vencer, vamos se juntar ao mundo. E não são essas as respostas que o Senhor nos encoraja. Em resumo, sobre a semana passada, talvez sobre a segurança que a gente pode desfrutar em Cristo Jesus, parte daquele livro que eu indiquei firmemente e fortemente, o Manso e Humilde, assim, Cristo amou os seus até a morte. O que isso significa para você? Significa, em primeiro lugar, que o seu futuro está seguro. Se você pertence a Ele, o céu e o alívio virão, pois você não pode mais ser desvinculado dele. Ele mesmo o fez seu, e você não pode escapar do seu abraço. E significa, em segundo lugar, que Ele o amará até o fim. Não apenas o seu futuro está seguro, com base em sua morte, o seu presente também está seguro, comprovado em seu coração. Ele o amará até o fim, porque não suporta pensar diferente. Sem plano B, sem acordo pré-nupcial, Ele o amará até o fim das suas vidas, até o fim de seus pecados, até o fim das suas tentações e até o fim dos seus medos. Que é difícil dizer isso para adolescente rebelde, porque eu tenho que vir com várias coisas depois, mas assim, Deus nunca vai te abandonar, independente do que você vier fazer. Porque Ele é um bom irmão, Ele é um excelente Salvador, Ele é o perfeito Redentor. Nenhuma das trevas que a gente venha se envolver jamais serão maiores que a graça e o amor dEle entregues naquela cruz, que não terminam lá, que continuam ao meu e seu dispor, de novo, independente do buraco que a gente se enfie e da dificuldade que o mundo lance sobre mim e sobre você. Jesus não fez um contrato com estipulações. Se você fizer isso, bom, aí é cada um por si daqui para frente. Não. É uma aliança. A aliança perfeita não é um acordo pré-nupcial. Caso o amor acabe, não tem plano B. Nós não seremos trocados por filhos mais fiéis, mais brilhantes, mais capazes, mais obedientes. Geralmente a gente pode temer nos dias ruins que o nosso pecado talvez acabe com a paciência de Deus. A gente se aproxima dele com amor, como um filho que tem medo de ser rejeitado pelo pai. O que o texto diz aqui, mas eu te convido a abrir brevemente em Êxodo capítulo 20. Eu não tenho tempo para isso, mas esse texto é muito bom. Êxodo capítulo 20, verso 4, diz assim: vamos 5. Não, 4. Não farás para ti imagem semelhante de escultura, nem semelhança alguma do que está acima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que esse texto está dizendo, no comecinho dele, é um pouco assustador. Ele está dizendo que o Senhor visita as más decisões dos pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Que não é sobre maldição hereditária, não é porque o seu pai ou o seu avô decidiram mal que o Senhor vai punir a descendência deles. O que ele está lembrando aqui é que escolhas ruins têm consequências. Dependendo da história, das más decisões, da rebeldia, um pai alcoólatra, uma mãe ausente, trazem traumas, e isso permanece. Mas o foco do texto não é esse, é o que vem depois.
Porque quanto tempo duram 3 ou 4 gerações? 300? 400 anos e pouquinho? O foco do texto é o que vem depois, que diz que as misericórdias do Senhor, para dizer biblicamente, duram até 1000 gerações daqueles que amam e guardam seus mandamentos. Em comparação, 300, 400 anos. Agora, quantos anos tem 1000 gerações? Esse que é o ponto, não tem comparação. A gente consegue vislumbrar, é o avô, o pai e o neto, o bisneto, você consegue, alguns viram o bisavô, mas ninguém nunca viu 1000 gerações para trás, 1000 gerações para frente. A comparação que ele está fazendo aqui começa a parecer dura, mas termina inevitavelmente, incrivelmente amorosa. Não se compara. Nem o mal que a gente possa vir a fazer, ou fizeram com a gente, se compara com o tamanho da misericórdia e com a graça do Senhor. Por isso, nada do que veio antes e nada do que pode vir depois tem a capacidade de abalar a minha e a sua confiança no Senhor de todas as coisas. Tudo bem? Vamos em frente para o tema de hoje, o problema da superconectividade e o subrelacionamento. A gente percebeu talvez um pouquinho mais do que a semana passada, mas antes a distância impedia conversa. Hoje a proximidade não garante encontro. A distância deixou de ser geográfica e passou a ser afetiva. Você pode estar a 30 centímetros de uma pessoa, na mesma sala, ainda assim, quilômetros de distância de um relacionamento. A gente vive num mundo que a gente bloqueia, se afasta, ignora, deixa de conviver com quem discorda de mim e me incomoda, e a gente se aproxima daqueles que afagam o nosso ego e tem tendência a tratar um pouquinho melhor as pessoas que curtem as coisas que a gente posta com alguma regularidade. A gente vê essa troca, né? Só eu que curto ou ele que curte o que eu faço. Na verdade, a gente considera a gente que a gente nunca viu como inimigo, dependendo do nosso envolvimento e apego de algumas ideias e posições que a gente tem. A gente, na verdade, também considera amigo gente que a gente nunca viu. Ou viu muito pouco. E eu diria que as duas coisas são razoavelmente arriscadas e perigosas. Não quer dizer que eu não posso ter amigos distantes, não é esse o ponto. Mas que talvez eu os considere ou seja considerado de um jeito que nunca vou poder corresponder. Para outros, o corpo virou um suporte para a cabeça que sempre está distante. Sempre está em outro lugar, conversando com outras pessoas, pensando em outras ideias. Superconectividade é quando a gente tem acesso a todo mundo, ou muita gente, mas é presente de fato na vida de poucas pessoas. Subrelacionamento são esses vínculos de baixo custo que a gente insiste em ter, e que tem muita troca, mas pouca aliança. Muita informação, mas pouca presença ou encarnação, para usar um termo mais bíblico. Tem muita reação, mas pouca responsabilidade. Quem aqui já falou com a outra pessoa dizendo mas nunca tirou o olho da tela? Ou pior, tem sido a vítima dessa pessoa. Quem aqui sabe sobre uma celebridade que ela comeu no café da manhã, mas não sabe o nome do vizinho? Quem sente mais facilidade de desabafar num texto de 1000 seguidores ou numa mensagem do que chorar na frente de um amigo ou de alguém conhecido há alguns anos? Quando o tédio bate na fila, no elevador, no banheiro, o primeiro reflexo não é aproveitar para conversar sobre o Senhor, sobre as dificuldades que precisam de algum direcionamento, mas sacar o celular para anestesiar o incômodo. Sente que tem 5.000 amigos, mas se precisasse de alguém para ajudar na mudança, teria alguma dificuldade de juntar 7 pessoas. Se tivesse um problema às 3 da manhã para empurrar o primeiro filho para tentar fazer alguma coisa com o segundo, não teria muito alguém para ligar. E a lista tem tendência a cair a 2 pessoas, 1 pessoa, e mesmo assim algumas dessas estão distantes. Pergunta, por que a gente tem trocado o real pelo virtual? Por que a gente se sente mais confortável em falar com pessoas que estão fisicamente distantes e não se sente tão confortável de dividir a vida, as dificuldades e as glórias também,
com gente que a gente conhece há tanto tempo e que divide os bancos de igreja já há alguns anos. Vamos lá. Não tem resposta errada. Você não quer mostrar o lado frágil. Ok. Talvez é um pecado não tratar, você prefere que a pessoa não conheça. Talvez você quer mostrar algo que você não é, aparência, né? Marcando cara, sim. Não sei o que, então é só aparência. Então é tudo bem. Okay. Porque eu consigo fazer uma curadoria da imagem que eu quero projetar para as pessoas próximas e para quem está distante, nunca vai me ver, ou vai me ver muito pouco, não vai ter oportunidade de fazer perguntas que eu não quero responder, e quando faz eu não respondo, depois vem outro assunto e passa adiante. Que mais? Porque às vezes eu não quero ser incomodada com os problemas dela, então eu me abstenho, porque assim a pessoa também não vê. Eu gosto disso, sincericídio. Eu não me envolvo muito com as pessoas porque a gente sabe. Quando a gente dá liberdade, as pessoas tomam liberdade. E elas virão com os problemas delas e imaginam carregar o fardo uns dos outros. Sim? Ok. Exatamente. Que mais? Não tem resposta errada, essa é a parte boa. Mais alguma coisa? Por que é tão fácil trocar as relações pessoais, carnais, próximas por pseudo-relacionamentos ou relacionamentos, mas que são distantes da sua convivência e envolvimento? Mais alguma percepção? As duas foram excelentes. Toma tempo, né? Quando é um negócio mais cibernético, mais superficial, você está dentro da sua casa, tem que encontrar aquele amigos, tem que sair de casa. Sim. As pessoas de longe eu respondo quando eu quero e eu pergunto quando dá tempo. Quem está perto me pega na saída da igreja que eu estou correndo para falar sobre alguma coisa que eu não tenho interesse em falar sobre isso. Então, é mais prático e mundanamente mais sábio entrar e sair correndo. Ou passar uma imagem que, beleza, estamos juntos, mas qualquer coisa não me liga. Certo? Eu acho também que hoje, aquele contato físico, vamos visitar um amigo, faz tempo que a gente não vai lá, não conversa. É que hoje você fala tanto tudo pelo celular, que aquele contato, aquela proximidade física já não existe, ou existe muito pouco, né? O real é incontrolável, né? O virtual é minimamente manipulável. Relacionamento real inclui mau hálito, conversa estranha, silêncio constrangedor, exige perdão. No virtual eu posso editar, eu posso apagar, eu posso filtrar e posso só mostrar os meus melhores ângulos. A comunhão, o relacionamento próximo, intencional, sempre exigiu e sempre vai exigir sacrifício. O distante exige sinal, e eu posso fingir que não tenho sinal às vezes. O amor real é bagunçado, o digital ele é um pouquinho mais limpo, um pouquinho mais tranquilo de lidar. A ilusão da companhia sem a exigência da amizade. A gente pode exigir ser ouvido, mas a gente pode escolher de fato ouvir. As redes sociais dão a sensação de tribo, mas não pedem o ônus da lealdade. Eu não preciso de fato entregar muito. Eu posso só dizer, vamos fazer. É um pouco fast food social. Ele enche a barriga, mas não nutre. A gente está obeso de informação, mas anêmico de afeto. Por favor. É uma colocação bem interessante. Eu comecei a ver, você estava projetando ali, antes de começar a aula. E aí eu fui um comentário com o Marcos, que eu conheci inúmeras pessoas, que às vezes eu chego, pergunto, e aí, como é que você está? Você melhorou daquela doença? Você melhorou? Você arrumou um emprego? E essas mesmas pessoas nunca chegaram para mim e perguntaram como eu estava. E eu faço parte do Ministério de Aconselhamento, e algumas pessoas também já comentaram comigo que aconselhou pessoas por anos. E essas pessoas que eram aconselhadas também nunca perguntaram para a pessoa que estava aconselhando como é que ela estava. Então, esse é um ponto muito importante. A gente tende a olhar só para nós, é o egocentrismo, né? E isso também afasta, porque às vezes eu ainda tenho esse ministério, então eu entendo, mas conforme a pessoa, se você nunca perguntar dela, só ela pergunta, acaba não criando também esse vínculo. Bom, desculpa. Terminou? Tá bom.
Vamos em frente aqui para alguns dados o retrato da nossa realidade. A gente usou alguns neologismos aqui durante as nossas conversas, hoje vem mais um. Parece que a gente está um termo que aparece aqui, tempos de recessão da amizade, que descreve um declínio estatístico de quantos amigos íntimos, ou a percepção de amigos íntimos que a gente tem frequentemente. O número de pessoas com 10 ou mais amigos íntimos despencou de 33% em 1990 para 13% em anos recentes. Isso aqui significa que muitos de nós tivemos um esvaziamento na rede de suporte. É difícil encontrar gente para ajudar na mudança, quebrar galhos, ficar de olho no filho rapidinho, ou aquele que paga o jantar quando percebe que precisa adiantar a sua vida hoje de uma vez. Os homens aqui descreviam que tinham 6 amigos próximos, caíram pela metade desde 1990, e isso tem um custo. No curso Masculinidade Tóxica, a gente viu que tem um peso existencial enorme para aqueles que nascem homens, vivem como homens, não sabem muito bem como lidar e nem reagir no tempo presente. Isso também é reflexo da falta de referência, mas também de companheiros nessas lutas. Solidão. 29% dos Z afirma que a solidão é um sentimento frequente, o que é razoavelmente irônico, porque é a geração que mais tem e teve acesso a ferramentas de comunicação. Ao mesmo tempo, é aquela que mais reporta a sensação e o sentimento de isolamento. Embora eles, mas também os millennials, tenham um vocabulário sofisticado para a saúde mental, sejam bastante capazes de notar e perceber quais são os traumas, os gatilhos e as ansiedades, essa consciência não se traduz em tentativa ou busca de cura ou encontrar soluções de fato para os problemas. Tem um aplicativo que não chegou ao nosso país, mas a ideia é muito sintomática e simbólica, chama Pulse. É um aplicativo em que você descreve quem você é, os seus hobbies, os seus interesses maiores. Ele encontra pessoas que fizeram essas inscrições e ele convida vocês a serem amigos e se encontrarem fisicamente. O que mostra algumas coisas interessantes e irônicas em algum nível. O mundo já admitiu a derrota. Que a gente não consegue mais fazer amigos ou tem profunda dificuldade de encontrar gente que tenha interesses parecidos ou, principalmente, lidar com gente que não é exatamente igual a mim, que pensa igual a mim e gosta de fazer 100% das coisas que eu tenho preferência. Tem um aplicativo, uma startup que está em 18 cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, 9 na Alemanha, 4 no México, 4 na Austrália e 7 na Espanha, oferecendo alguma coisa que a igreja há mais de 2000 anos entrega de graça. Presença real, comunhão e que encoraja a pertencer e ser pertencido à vida uns dos outros. Jovens adultos, então talvez os millennials mais velhos e mais novos, apenas 1/3 se sente cuidado por outras pessoas. A gente vive numa sociedade de órfãos funcionais e a mobilidade urbana aumentou isso. Porque a gente conseguiu mover-se de emprego, de cidade, oportunidades por causa de faculdade, qualquer outra coisa. Entramos em um novo lugar que a gente não tinha ninguém e aparentemente continua não tendo ninguém. Ninguém para contar. Por escolhas da modernidade, rompemos laços saudáveis e históricos para entrar em outras realidades e ter essa percepção de ter muitos contatos, mas pouco cuidado. Gente que vai morar em outra cidade. A gente mora numa dessas cidades que muita gente vem, tanto a trabalho, mas também a estudo. Né? Nossa igreja recebe levas e levas de universitário todos os anos, que não tem, literalmente, ninguém. Tanto as particulares, mas também das públicas, que tem ninguém. O Oswaldo estava compartilhando algum dia no cafezinho que uma família da igreja, que eu não sei quem tinha arrumado, ajustado, reformado um dos quartos e disse, se tiver algum universitário que precise ficar um tempo, está à disposição. Bem isso. Na hora que ele falou, coitado, já teve uns 3, falou, eu tenho alguém. Aqui vem isso melhor. Mas assim, essa disposição é exatamente isso, é exatamente para esse tipo de coisa que a gente existe. Também, né? Para ser justo.
impressões sobre esses dados e sobre esta nossa realidade, o que te faz pensar e o que te faz perceber. Desculpa. Uma coisa? Você nota isso na sua existência? Você que mudou de cidade, quanto tempo demorou para encontrar uma rede de apoio? Não? Vamos em frente aqui. Essas tendências apontam para algo ainda mais insidioso, uma crise cultural. Tempo é privilégio, tempo para os amigos é um privilégio, mas também é uma questão de prioridades. A forma como gastamos nosso tempo, em quem investimos e o que priorizamos está mudando. A solidão está se tornando padrão. E quando não é bem aproveitada, então existe um jeito de aproveitar bem a solidão. A solidão não resulta em apenas menos amizade, é uma perda fundamental da capacidade de formá-las e mantê-las. Se não reformularmos conscientemente nossas prioridades e reaprendermos a cultivar relacionamentos, corremos o risco de um futuro onde a conexão, uma das formas mais fundamentais de felicidade e bem-estar, se torne secundária em nossas vidas. Em resumo, estamos criando uma geração de pessoas que não sabem e podem não ter a capacidade de lidar com o trabalho árduo de construir amizades. Pesquisas também sugerem que as interações digitais levam a conexões mais fracas e uma menor sensação de bem-estar mental. Mostram também que ouvir uma voz familiar reduz o cortisol e aumenta a ocitocina, hormônios ligados ao alívio do estresse e à criação de laços afetivos. Enquanto a comunicação por texto e as videochamadas não conseguem desencadear a mesma resposta. Sem esses sinais biológicos, as interações digitais podem parecer extremamente vazias, reforçando o isolamento ao invés de aliviá-lo. Curiosidade, quem escreve isso e pensa assim não é o irmão em Cristo. A gente nunca teve tanto tempo, num certo sentido, economizado por causa das várias facilidades tecnológicas, tipo a máquina de lavar, o iFood, o Uber, mas esse tempo não parece que está sendo multiplicado. A gente gasta cada vez mais tempo com outro tipo de tela. A gente não economiza tempo com algumas facilidades para estar com pessoas, para ganhar tempo e investir em relacionamentos, mas para mergulhar nesse buraco de minhoca do coelho da Alice País Maravilhas e nunca mais sair. A crise não é de cronos, de tempo, mas de cardia, de coração e de prioridade. A gente está escolhendo entretenimento solitário ao invés do esforço relacional. Parece que a amizade também é como um músculo. Se eu não exercito, eu atrofio. Se eu não invisto e faço, e assim, biblicamente falando, é muito tranquilo dizer, pessoas são insuportáveis. O que não falta ao longo das Escrituras são exemplos de pessoas arranjando problemas para pessoas e complicando a vida uns dos outros. Mas é assim mesmo. E se pessoas são insuportáveis e eu sou uma pessoa, portanto, eu também sou insuportável. Mas isso não quer dizer que a resposta mais reta, digna e correta é deixar de conviver uns com os outros, mas encontrar as melhores formas, bíblicas inclusive, de conviver uns com os outros. Que significa também suportar uns aos outros, que significa em grego, hebraico, esperanto ou em inglês, suportar. O digital tem nos treinado para relacionamentos sem atrito, que quando dá atrito parece que não é para ser, que não dá para ser amigo dessa pessoa, porque ela é muito difícil. Mas todo mundo é difícil, de fato. Se alguém me chateia no WhatsApp, ou eu finjo que não vi a resposta, dou um gelo ou simplesmente silencio. Se alguém discorda de mim no Twitter, no Instagram, eu bloqueio. O resultado é que a gente tem perdido a capacidade de suportar, de fato, uns aos outros. A gente quer o bônus da intimidade, poder ligar para alguém e dizer preciso, mas não quer o ônus do sacrifício, de ouvir preciso. É interessante porque Deus desenhou o corpo de tal forma que ele sabe a diferença entre um abraço e um emoji. Cortisol é ocitocina. Quando a gente ouve a voz de quem a gente ama e nos ama de volta, a nossa química muda. O estresse cai. O vínculo sobe. Uma mensagem de texto não faz tudo isso de uma vez. O que quer dizer? Que a gente precisa encontrar a cura para a nossa solidão e que essas interações digitais não vão conseguir. É mais ou menos como matar a fome comendo bolacha de água e sal. Você enche a barriga,
mas não resolve. O ponto é que o corpo clama por presença. Alguns impactos reais dessas nossas más decisões. A gente tem a ilusão de intimidade. A gente tem essa preferência de ser visto do que de fato amado uns pelos outros. A gente vive nesse mundo que tem essa cultura da performance, que eu apresento os meus melhores ângulos e escondo a minha humanidade quebrada. O resultado é que ninguém me conhece de fato e que eu passo a ter que sustentar o peso de ser um personagem de mim mesmo. Eu mostro só as minhas boas férias e as outras férias eu preciso mostrar que meu relacionamento está indo bem, então eu fico postando porque fulano de tal também faz isso. Ninguém me confronta quando eu erro, porque ninguém me conhece de fato. E mais desafiador ainda, quando as coisas estão complicadas para mim e eu vivo na ilusão de que é só comigo. Recentemente, um amigo se tornou um amigo e estava dizendo, eu estava com um problema na casa dele, mas na igreja ninguém passa por isso, né? Aí eu... Duas coisas ruins. Achar que eu sou o único passando e que tem muita gente passando que está escondendo que está passando, que poderia ser suporte nessa hora. Lógico, a gente deveria ter discernimento e sabedoria em compartilhar algumas das nossas lutas, dependendo de quais são, com o público, com as pessoas e a profundidade delas, mas não faz bem a ninguém projetar uns para os outros que está tudo bem com todo mundo. Para mim é bastante significativo que grandes perfis de redes sociais, quando se candidataram, não se elegeram. Quando era óbvio que eles ganhariam. Porque tem muito seguidor, certo? A gente passa a não suportar a própria companhia em algum nível. Então, porque a gente se sente sozinho, não consegue ficar parado consigo mesmo, pega o celular. E aí percebe que está sozinho. E perpetua o ciclo. Eu fico mais ainda. Eu tenho que ter alguma coisa ligada ao meu redor, porque eu não consigo estar. Não tem tempo para pensar no que foi, no que poderia ter sido, de fazer diferente. Como que eu posso pedir perdão ou quem eu deveria confrontar. Tem o FUBEN, ignorar com o telefone. É quando a gente não quer estar em algum lugar e simplesmente saca o celular para passar para frente. É o ato de ignorar em favor da notificação que eu escolho ver agora, mas que dificilmente é tão urgente quanto se propõe a ser. A gente vive na economia da atenção, em que estar com as pessoas é sempre um peso. O coração fica acostumado ao rápido, ao raso e ao intenso, e acha muito lenta as nossas interações. É cada vez mais difícil ensinar para as crianças. Você que está no semear sabe disso. Você que está envolvido com o Inspire, os pré-as, adolescentes, os jovens, ensino em coinonia, aqui na igreja mesmo, nos adultos, é muito difícil. Porque a nossa capacidade de prender e ficar preso a alguma coisa passa muito rápido. Até o Netflix agora permite assistir as séries em 2x. Eu vi esses dias, eu vi uma propaganda deles dizendo, não era encorajando, mas falando, não, agora dá. Já dá algum tempo, mas assim, o cara escreveu, eles gravaram, você está vendendo e está dizendo, assiste mais rápido. Todo o resto fica parecendo lento, chato, repetitivo, mas o problema sou eu. É tipo achar toda a comida sem sal, porque eu sempre coloco sal. Achar tudo doce, pouco doce, mas é porque eu gosto de coisas doces demais. É estar viciado em uma coisa ruim que eu sinto falta, mas o problema não é o que falta, é que eu acho que deveria ter sempre. A gente tem relacionamentos parasociais e o perigo do parapastoreio. Então, porque eu sigo tudo sobre a vida de alguém, eu acho que participo da vida dela. Eu engano meu cérebro dizendo que eu pertenço à vida dele e ele à minha. É mais ou menos também como ouvir as pregações à distância sempre, assistir às escolas bíblicas à distância sempre, trocar a mensagem com o pessoal da igreja, dar check a algumas práticas espirituais e achar que, portanto, eu estou em comunhão verdadeira. O indivíduo sente que tem amigos, acha que tem irmãos, mas não são pessoas que eu carrego os fardos ou carrego os meus fardos.
que não vão me visitar quando eu estiver no hospital e não vão me confrontar em amor, e nem eu vou visitar no hospital e nem confrontar no amor. Esse é um ponto ministerial importante para aqueles que são, em algum nível, líderes espirituais, pastores, que pastoreiam gente, que cuidam de pessoas, anciãos, que não pastoreiam de fato, mas porque falam sobre as coisas de Deus, de um lugar na frente, acham que de fato estão envolvidos e conhecendo as pessoas. Descontadas as questões de idade, dificuldades físicas em assistir o culto, ser espectador de uma igreja não me torna membro do corpo de Cristo. Que o desafio, às vezes, é arrastar o corpo para encontrar os irmãos. Não se engane, eu também não acordo todo domingo de manhã ou à tarde, quando eu tenho compromisso com jovens, e digo, uhul, hoje eu vou na igreja. Mas esse é o nosso chamado, é isso que a gente acredita, é isso que o Senhor Jesus Cristo nos encoraja a fazer. E a carta aos Hebreus, que a gente vai ver daqui a pouco, vai dizer, não deixe de congregar como é costume de alguns de vocês. A comunhão é lenta, é difícil. De novo, as pessoas são insuportáveis. Ouvir um idoso é lento. Cuidar de criança é difícil. O problema é que a gente está dopado de histórias de 15 segundos e perde a paciência para o amor real, que não é construído em segundos, mas em anos. Vamos agora para alguns... Se der tempo eu leio isso. Problemas espirituais desse mundo que a gente vive. Abre comigo Esther 4, do 12 ao 17. Na verdade, eu vou ler essa citação porque ela é muito boa. Depois eu vejo o que eu faço. Para o pastor importante, que faz coisas grandes e notórias rapidamente, o fato das pessoas estarem quebradas, na verdade, parece uma intrusão que o impede de fazer a sua importante obra para Deus. O ponto que eu quero destacar é o seguinte: nosso desejo por grandeza no ministério não é o problema. O problema surge quando a pressa de fazer coisas grandes, da maneira notória, com a maior rapidez possível, reformula a nossa definição do que seja uma grande coisa. Deseje a grandeza, querido pastor, mas submeta a sua definição de grandeza àquilo que Jesus dá. No mínimo, teremos de começar a tomar posição quanto a este importante fato. A obscuridade e a grandeza não são opostos. O que ele está dizendo aqui é que, para muita gente, os nossos grandes planos são atrapalhados pelas dificuldades das pessoas ao nosso redor. Quando, na verdade, o ministério é justamente a dificuldade de cada pessoa que nos cerca. Que se os nossos planos de pastoreio e cuidado não envolvem as dificuldades das pessoas, eu não estou cuidando de pessoas e não estou exercendo de ministério de fato. Se eu estou incomodado, como falo que as pessoas são difíceis, o incômodo sou eu. Que eu não estou exercitando, que eu não estou pastoreando, que eu não estou cuidando de pessoas. Vamos para o intervalo. Vamos para alguns problemas de viver ou ser enganado por esse tipo de convivência e relacionamento. Primeiro, ao escapismo e insatisfação. O scroll infinito, de ficar só deslizando o dedo, pode ser uma busca constante por outro lugar, outra vida, outra novidade. Porque o momento presente, as pessoas que me cercam são, para mim, inconvivíveis. A tecnologia oferece uma fuga perpétua de onde Deus me colocou. E não se engane, não é à toa os lugares, não são à toa os lugares que nós estamos. O celular pode ser essa caverna. Se o momento está difícil, o filho chorando, trabalho chato. Então a gente foge para a tela. A questão é que Deus não está na tela. E Ele não vai ajudar a lidar com a tela. A graça dele é para as dificuldades e para os desafios que a gente enfrenta nos lugares que nós estamos. Ele está aqui. E fugir da realidade é fugir do lugar onde Deus vai atuar com a sua graça. Abre comigo, liga a sua Bíblia, Esther 4, do 12 ao 17. Diz assim: quando informaram Mardoqueu da resposta de Esther, ele mandou dizer: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calado nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família e família do seu pai morrerão. Quem sabe que se não foi para um momento assim que você chegou à posição de rainha.
Então Esther continuou e mandou a resposta a Mardoqueu, ou Mordecai: vá, reúna os judeus que estão em Suzã e jejum em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, e ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Esther tinha ordenado. A palavra de Mordecai ou Mardoqueu aqui é excelente, e é a versão bíblica da primeira frase que a gente colocou aqui no começo. Quem sabe que se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Não é à toa que as pessoas que estão ao nosso redor estão ao nosso redor. Não é sorteio e nem aleatório ou acaso que a gente caiu nessa cidade, com essas igrejas, com essas pessoas. Deus nos colocou aqui para que a gente fosse instrumento da graça dele, não fugisse, não vivesse essa insatisfação plena com as coisas como são. Não permitir que o nosso coração sempre esteja vendo, projetando, desejando outras coisas, porque ele é assim mesmo. E o coração a gente não ouve, o coração a gente prega para. A gente mergulha, transborda as Santas Escrituras, ensina a ele como ele deveria ver a vida e reagir aos problemas. O problema de estar imersos de forma acrítica nas coisas digitais é que a gente tem a tendência de adotar esses modelos. Todos estamos sendo formados à medida que a gente vive. A pergunta é por quem e para quê. Uma vez eu falei isso e tomei feedback. Não é uma proibição no sentido bíblico, mas talvez a sabedoria nos ajude ou nos indique repensar. Eu tenho muita dúvida se a gente deveria seguir tantos influencers da mesma área, com o mesmo pensamento. Porque com o tempo, a gente não apenas passa a pensar e já pensa mais ou menos parecido, mas passa a falar da mesma forma como eles falam e pensar sobre o outro da forma como eles pensam. E como muitos deles são, para todos os efeitos, pagãos, não temem o Senhor e nem veem a imagem do Criador nas outras pessoas, o que acontece é que, frequentemente, essas pessoas desprezam o próximo. Todos eles. O que acontece comigo aqui, com o tempo, eu também desprezarei. Funciona como uma câmara de eco, que não apenas reforça crenças existentes, mas me faz excluir, censurar, desprezar e colocar de lado todo mundo que pensa diferente de mim. Me dá uma falsa sensação de consenso e obviedade que todo mundo que não pensa igual a mim é burro, portanto. E eu trato assim. É nessa hora, dessa forma que a gente passa a imitar o jeito que os ímpios pensam, falam e lidam com a vida. Porque todos nós somos esponja em algum nível. Uns mais, outros menos. Uns são mais maduros, outros menos maduros. Mais atentos aos problemas dessa vida, outros menos. Mas como que eu posso passar 4 horas por dia, 2 horas que seja, consumindo a visão de mundo de influencers seculares, ou até cristãos imaduros, e não parecer com eles em algum nível? Não dá. A gente deveria limitar também a nossa exposição a esse tipo de coisa. Você conhece esse texto muito bem, Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que acontece também comigo e com você, imerso nesse mundo e priorizando relacionamentos virtuais, é que a gente começa a ter essa idolatria da imagem ou a tasagarofobia, o medo de ser excluído. Eu passo a ter a sensação de que eu sempre tenho que ter opinião sobre tudo. E frequentemente também revela o seu coração, porque o que vem depois da frase, você viu o que ele postou? Poucas vezes o que vem depois disso é elogioso. Abre comigo, Provérbios capítulo 18, verso 2. Parece que a gente tem que ter ou falar sempre sobre o que a gente está vendo ou está acontecendo, mas Provérbios 18, 2 é um excelente versículo para ler quando vai ter momento de compartilhar. Diz assim: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. A gente acha que tem que falar sobre tudo, que tem que escrever sobre tudo e que tem que dar uma opinião sobre tudo, e não é assim. Isso é um pensamento do mundo. Eu não preciso falar sempre. Na verdade, eu tenho que ser tardio em falar. A gente vive nesse encorajamento ao juízo e ao desprezo constante.
Esse texto de Mateus é bem interessante, eu acho que ele passa em branco. Mateus 5, 22. Jesus falando com os religiosos sobre a forma como eles davam com os outros. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer um que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está ensinando aqui é que racá é uma forma idiomática de quando você cospe no seu irmão, quando você o despreza, quando você o chama de louco, você não está respeitando a imagem de Deus que está nele, e por isso você está sujeito de ir para o fogo do inferno. Quando a gente cria apelidos, dá nomes depreciativos para se referir a alguém que a gente conhece ou não conhece, quando a gente tem discussões mentais que sempre envolvem humilhar o outro, esse desprezo, a incapacidade de ver Deus no outro e tratá-lo de acordo com isso. Mas porque eu não vejo o outro, eu só vejo a opinião dele, eu não vejo nele uma pessoa. Eu passo a desprezar todo mundo que eu lido virtualmente e encontro pessoalmente. A gente passa de novo a se referir, falar sobre as pessoas assim. Uma outra forma, mas para alguns, a gente passa a apostar de forma imoral, que não estão de acordo com os princípios do Senhor, porque todo mundo faz nesse ambiente, é mais comum. O fato de se relacionar, talvez mais profundamente, de forma virtual, me faz vulnerável ao pecado, pelo simples fato que é mais fácil esconder, porque ninguém me vê ou pouca gente me conhece. Hebreus 10, 24 diz: considerem uns aos outros, para incentivarmos as boas obras. Estar sozinho é se fazer uma presa fácil para o mundo e entregar o meu coração para tudo que está ao meu redor. Esse uns aos outros é muito legal, porque não é só sobre corrigir, não é sobre orar, não é tão prático nesse sentido, é mais difícil visualizar, mas o que está aqui é que eu deveria provocar o outro às boas obras. O meu chamado é ser um instrumento do Senhor na sua vida, para que você seja mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E porque a gente convive pouco, ou convive à distância, não consegue fazer isso. Estar sozinho, digitalmente falando, me faz mais suscetível aos pecados. O algoritmo entrega o meu consumo, mas ele não me confronta. Ele não sabe o que eu estou passando na minha casa. O pastor de podcast não sabe o pecado com o qual você está flertando. Mas eu me sinto pastoreado. Porque eu estou aprendendo sobre Bíblia, certo? Bom, ser cristão não é menos do que isso, mas é muito mais do que isso também. Que eu preciso ter relacionamentos que têm liberdade de me dizer, vamos conversar sobre aquilo? Eu fiquei com a impressão de que eu tenho que ter pessoas ao meu redor independentes o suficiente, maduras também, para me dizer, vamos conversar sobre isso? Ou me fazer perguntas às quais eu fujo. Mas que eu preciso que sejam feitas. Mas que grandes homens e mulheres que a gente gosta de ouvir jamais farão, porque não nos conhecem. O John Piper não vai sentar na minha mesa e não vai me ensinar sobre Hebreus. Não vai me exortar sobre os uns aos outros, os quais eu não tenho praticado e não tenho permitido que pratiquem comigo. Por último, eu passo a consumir a igreja. Eu trato as pessoas da igreja também como um item de cardápio, que eu escolho com que ou não eu convivo. Hebreus, não coloquei aqui, Salmos, melhor, 73, 16, 17. O salmista ele começa dizendo, os ímpios, eles não ficam doentes, os seus negócios prosperam, eles desprezam o Senhor e nada acontece. Ele diz, o meu coração quase fraquejou. Ele passa o salmo inteiro dizendo como aqueles que não acreditam no Senhor, não conhecem a Deus, têm a vida melhor. Essa é a percepção dele durante dias, meses, semanas, não sei. Mas aí o verso 73 diz, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, como que o injusto prospera e o justo tem problema nessa vida. Até que entrei no santuário de Deus
e compreendi o destino dos ímpios. O ponto de virada do Salmo é que ele é lembrado daquilo que ele esqueceu quando ele entrou no santuário, quando ele estava no templo. Isso significa que tem coisas que a gente esquece sozinho e cuja comunhão é capaz de nos lembrar. Porque eu faço curadoria do que eu leio, eu escolho quem eu ouço, na igreja não. Eu sentei no banco, alguém vai falar um texto que eu não escolhi sobre um assunto que eventualmente eu não quero ouvir. E na verdade, às vezes eu tenho a reação, pena que fulano de tal não veio hoje, né? Mas se fosse do agrado de Deus que fulano de tal viesse, ele teria trazido, ele trouxe a mim. Então era eu mesmo que deveria ouvir. Mas eu fico do alto do meu pedestal dizendo, mas quem precisava? Bonhoeffer disse que quem ama a igreja ideal, ou ama mais a igreja ideal do que a real, nunca vai ter a primeira e vai destruir a segunda. Porque eu fico exigindo que a igreja que eu estou seja como eu imagino que ela deveria ser na minha concepção. E eu prejudico os relacionamentos, atrapalho a igreja na sua existência. Não quer dizer que a igreja seja perfeita, não precise também da sua colaboração para crescer. Mas que se eu acho que ela precisa de mim para ser melhor, temos uma questão. A igreja, num certo sentido, é para todo mundo, menos para mim. E graças a Deus por isso. Lógico, em outro sentido, é para mim também. E para mais ninguém, dependendo do assunto. Qual que é a boa nova de Jesus nesses nossos próximos minutos? Que as Escrituras podem nos ajudar a vencer algum desses problemas, mas também ajudar outros que têm enfrentado isso. Primeiro, encarnação real, tal como o Senhor Jesus Cristo. O mundo diz que o digital é suficiente, que essas inúmeras invenções já oferecem o conforto e o relacionamento que a gente precisa, que dá menos trabalho, exige menos tempo para ter de fato comunhão e comunidade. YouTube, iPhone, a TV de forma geral, o celular, nos facilitam a vida, mas também afastam um dos outros. O ponto e o problema é que eles se oferecem como substitutos que eles jamais deveriam ser. As tecnologias têm feito, intencionalmente ou não, as relações ainda mais seletivas. Nos fazem crer que a gente deveria evitar de qualquer custo algumas pessoas e problemas. O mundo tenta convencer que quem pensa diferente de mim é inimigo, mesmo que confesse a Cristo, divida os bancos de igreja ou até o mesmo sobrenome. Em vez de encarnar, nos encorajar a estar, ele vai nos ensinar a escolher. A pandemia trouxe uma coisa boa. Muitas igrejas passaram a ser excelentes nessa área de projetar, divulgar o culto. Mas também trouxe um desafio, uma espécie de falso evangelho. Hoje eu vou assistir. Mas por quê? Porque eu vou assistir. Não tem problema. Às vezes a gente precisa descansar, o corpo precisa estar rendido em algum lugar, não teve há semanas como fazer isso. Nós não somos desse tipo aqui. Você nunca vai chegar aqui na igreja e alguém vai dizer, desviou, irmão? Não veio domingo passado? Não é esse o ponto. Mas o nosso coração, sem motivo nenhum, sem necessidade, ou com pouca necessidade, de fato, vai tentar ter essa força magnética de, vou ficar em casa hoje, né? E eu vou, e esse é o termo, perder a comunhão com os irmãos. A vida é dinâmica. E é preciso ser sábio, quando descansar, de fato, e ficar parado. Ninguém é menos crente porque não veio os 52 domingos do ano na igreja. Nem eu venho os 52 domingos na igreja. E olha que eu sou pago para isso. Às vezes tem os domingos de folga, às vezes tem compromisso, vai pregar na outra igreja, né? A maioria eu estou aqui, diga-se de passagem, esmagadora. Mas é sobre a constância. Hebreus diz, não deixe de congregar uns com os outros, como é costume de alguns de vocês. Não é sobre os 52 domingos do ano, é sobre a maioria deles. De estar com as pessoas, de conhecê-las de fato, de ir além, tudo bem, tudo bem. Nada substitui estar com o corpo de Cristo. Nada substitui participar do culto. De estar ouvindo o louvor e cantar junto. De orar junto quando estão orando, de ouvir uma pregação e não apenas, nossa, muito bom, mas se perguntar o que isso tem a ver comigo, quando que eu enfrento essa dificuldade.
Pelo que eu posso ser grato, se é sobre gratidão. Eu acho que hoje é sobre... Que a gente vai gravar 2 podcasts amanhã, eu estou confuso já. Jabez, oração de Jabez, o quanto que é o ponto de virada de Jabez, de expandir a área, de pedir bênçãos do Senhor, de pedir de forma adequada, de saber que eu dependo do Senhor, que eu preciso dele. Que eu deveria participar desses memoriais instituídos pelo Senhor como a ceia, de lembrar rotineiramente o que Jesus fez por mim e como isso continua a me transformar. O falso evangelho muda a dinâmica dos relacionamentos de um jeito que não é bíblico. Me faz também olhar de cima para baixo para as pessoas que não obedecem como eu obedeço. Porque eu vou na igreja assim, porque eu sirvo ao Senhor, então eu sou mais que. Eu estou lembrando aqui da parábola do publicano e do pecador, do publicano e do fariseu. Senhor, obrigado, porque eu não sou como ele, que eu dou a 10ª parte do que eu. O verdadeiro evangelho nos lembra que o Senhor Jesus Cristo, ele tocou leprosos, ele comeu na mesa de gente bem diferente do que os fariseus comiam. Ele olhava nos olhos. Deus estabelece nas suas escrituras uns aos outros, os vários uns aos outros. São mais de, depende do número do livro que você vai pesquisar, mas toca quase 40. De responsabilidades que eu tenho com os meus irmãos e que os meus irmãos têm comigo. Abre comigo, finalmente, a sua Bíblia, Hebreus 12:15, 1 Pedro 2:9. Antes, enquanto você está abrindo aí, João 1,14, lembra que o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus se fez presente de forma corpórea para trazer a redenção. Ele se misturou com pessoas, ele entrou nas casas, ele enfrentou todo tipo de dificuldade. Hebreus 12:15, o texto que a gente tem citado aqui várias vezes. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou para a sua maravilhosa luz. Não é à toa que depois que nós fomos salvos, nós permanecemos nesse mundo. Nem que o Senhor Jesus Cristo disse, livra-os do mal. É porque a gente continua até essa missão de pertencer e participar da vida uns dos outros. Jesus mesmo, depois de ir para o céu, ele distribui os dons, que a grande maioria deles são profundamente estéreis, se a gente tenta praticar de forma individual, profetizar, ensinar, exortar, oferecer palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, servir, contribuir, liderar, ter misericórdia, só funciona de verdade e bem quando eu estou envolvido na comunidade da fé. A grande maioria dos dons não é dada para mim, para que eu use comigo mesmo, para que eu cresça em graça e conhecimento, mas para que eu sirva a igreja que o Senhor me colocou, para que a gente cresça em graça e conhecimento. Jesus foi chamado de amigo de pecadores e publicanos de forma ofensiva, não era um elogio, mas era uma boa descrição da realidade ministerial dele, que ele era presente de fato. Que ele ia na casa das pessoas. Ele se convidava, inclusive, para ir na casa das pessoas. Com sabedoria. Lastro bíblico para dizer, semana que vem a gente vai almoçar lá, tá? Gente que eu tenho conhecido, algum relacionamento, que eu já tenho alguma convivência, mas eu literalmente estou forçando a nossa convivência para a graça de Deus, para a glória dele, por amor a ele e ao próximo. Jesus já nos céus nos deu ferramentas para que a gente vivesse de fato próximos uns dos outros. Não é suficiente, não é a meta, então eu vou colocar um aplicativo no meu celular que vai limitar o tempo de uso que eu tenho. Não pode até ser, mas não é esse o ponto. É de fato compreender que a solução, o remédio e a direção bíblica a se tomar nessa situação é se envolver de forma corpórea na vida uns dos outros. É mergulhar na inconveniência da convivência uns com os outros. Que é não deixar de ir no aniversário de fulano de tal, porque, meu Deus, está caindo uma tempestade. Não deixar de vir na igreja, tem uma piada, mas entre os pastores, talvez, não aqui, óbvio, mas na minha convivência longa.
que crente é de açúcar. Você sabe disso. Choveu, vai ter menos gente. Por quê? Porque é o ar livre o culto. Nunca, não é, desde o ano 100 não é. Tem um bom artigo. Se você está se perguntando por que você perdeu amigos na fase adulta, aqui está a razão. E aqui embaixo diz: aparecendo ou aparecer quando importa é a forma mais fácil de fazer amigos e mantê-los. A gente perde amigo com os tempos porque a vida é maluca, porque a gente viaja, porque a gente muda de cidade, porque muda de emprego, porque tem que mudar de bairro, porque as pessoas mudam, e alguns amigos a vida mudou muito, a gente já não gosta das mesmas coisas, faz parte. Tudo bem, não tem problema. Mas a gente também os perde. Deixa de ter oportunidades de cuidar e ser cuidado, porque a gente permite que a preguiça vença. Porque a gente deixa, de fato, de participar, convidar para estar e ir. O autor diz que a autora, que o jeito mais fácil de perder amigos, de ter bons relacionamentos, é faltar repetidamente a compromissos combinados. Eu furo muito fácil. E aí, com o tempo, eu vou deixando de ter essas boas amizades que o Senhor usaria na minha vida. E que eu seria útil na vida deles também. E aqui eu estou pensando naqueles que não têm a nossa fé. Que, eventualmente, é muito difícil de conviver. Mas cuja nossa missão é estar perto também. A gente gosta da ideia de ter amigos e uma vida social. Mas a gente também escolhe e vai em decisões diferentes. A gente quer que as pessoas estejam disponíveis para a gente, mas a gente não se faz disponível nesse sentido. As reais amizades, ou manter as amizades, não são definidas pelas nossas intenções, mas pelos encontros, pelos desencontros, por pedir perdão, por oferecer perdão, de ter tempo realmente compartilhado. Tanto é que quando a gente se junta com aqueles amigos que a gente convive há muito tempo, parte do tempo é contar a história dos buracos que a gente se enfiou. Mas para manter esse relacionamento é preciso se enfiar em outros buracos. É difícil. É difícil. Tenho alguns amigos que eu convivo agora, há alguns anos já, uns 6 talvez, e todo mundo já quis se matar alguma vez. Isso é um fato. E às vezes eu fico, sei lá porque, eu fico na posição de vamos tentar ajustar as coisas. Então eu sei quem quis matar o outro algumas vezes. E toda vez a minha conversa é sempre a mesma. A gente tem que fazer uma escolha aqui. Que todo mundo faz toda hora, o tempo todo, com todos os relacionamentos. Ou a gente aprende a lidar uns com os outros, com as dificuldades que não vão mudar, e continua a amizade, ou a gente rompe. E para com isso, e para de encher a paciência um do outro. Então, não tem outra opção. Só qual que é o ponto? A gente vai fazer outros amigos. E vai chegar no ponto que a convivência é tão íntima e tão próxima que vai ficar difícil de novo conviver com essa pessoa. Porque as mesmas coisas que antes eu dava de ombros, com o tempo passa a irritar mais. E a opção de maturidade não é abandonar as pessoas pelo caminho, porque elas ainda são minhas amigas, eu ainda gosto de passar tempo com elas. Mas é conviver. É conversar. Ser honesto. Que é isso aqui é meio difícil que você faz, vamos tentar. É interceder uns pelos outros, é tentar construir uma ponte, dizer, ele está meio irritado. E dá trabalho, gente dá trabalho. Mas o Senhor Jesus Cristo, que teve muito mais trabalho com a gente, diga-se de passagem, não nos abandonou. Não nos abandona. Segunda boa resposta, comunhão e missão. O mundo vai dizer que a gente deveria escolher os nossos melhores ângulos, não mostrar as nossas fraquezas. Que a gente deveria ter cuidado com as opiniões que dizem. A gente deveria, em sabedoria, também não ficar falando besteira por aí e corrigir alguns pensamentos que a gente tem. Porém, eu não deveria ser vulnerável e nem mostrar as minhas dificuldades. Eu preciso esconder os meus erros, as minhas imperfeições, porque senão ninguém nunca vai me amar, nem aceitar. Então a gente vive nessa constante pressão de tomar muitíssimo cuidado com o que diz, porque de repente pode perder tudo. Que ser transparente sobre as minhas dificuldades é um risco indesejável. Isso cria uma exaustão profunda. Eu tenho que sustentar um personagem que não existe. Uma imagem sobre quem eu sou, meu relacionamento e casamento que não existe. Um amigo meu, Daniel Simões, ele é pastor lá na Memorial de São Paulo, ele diz que a gente passa a vida inteira escondendo do outro o que a gente sabe que ele é e o outro sabe que eu sou.
Para quê? Entendeu? Eu passo a vida inteira escondendo de você quem você sabe que eu sou e que eu sei que você é. O falso evangelho trata a igreja ou faz enxergar e me apresentar na igreja como aqueles que já têm a vida toda certa e arrumada. Que eu não preciso participar de fato. Para muitos religiosos, cruzar no corredor, ver a coinonia, se ver na coinonia, encontrar na igreja é suficiente. Outros se incomodam porque tem pecadores na igreja. Lá está cheio de gente hipócrita. Péssimos maridos, esposas ruins, filhos rebeldes. Sim, esse é o ponto todo. Da gente, com o tempo, pelo poder do Espírito, a graça do Senhor Jesus Cristo, ser corrigido pela sua glória, ser transformado de glória em glória, como vai dizer em Coríntios. Ir na igreja e achar ruim que tem gente ruim, é tipo ir na academia e ver, tem os caras tudo gordo aqui. Sim, é por isso que eu vou. Para deixar de ser franco. A gente precisa ser real. O falso evangelho vai dizer que eu não pertenço a esse lugar porque eu sou melhor que todo mundo aqui. Eu não tenho essas dificuldades, eu não tenho essas lutas, eu não preciso de conselho, eu estou aqui para dá-los. Ainda tem aqueles que pensam que pastorear é a função exclusiva dos pastores. Esses vários uns aos outros nos ensinam que a gente deveria pertencer e ajudar uns aos outros, de novo, a crescer em graça e conhecimento. Oferecer bons conselhos e trocar a verdade das Escrituras é mútuo. Não tem gênero e nem faixa etária. Não tem exortar uns aos outros se você... Não, é exortar uns aos outros. O que significa encorajar? Participar de novo. O Evangelho nos ensina que a comunidade acontece quando a gente ouve, serve e sofre com o outro. Não apenas quando a gente se reúne perto do outro. Abre comigo, por favor, 1 Coríntios. Gálatas 6:2 e Tiago 5:16. Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Tiago 5:16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. E ninguém está fazendo favor nenhum para ninguém em dizer que nós estamos todos bem, que não precisamos uns dos outros, que nós não pecamos. É um mandamento bíblico. Lógico, com sabedoria, discernimento, escolhendo com quem, que ora, sobre o quê, mas que a gente deveria confessar as nossas dificuldades uns para os outros. Que não é para confessar para um que ouve de todo mundo e que oferece perdão. Não é essa a dinâmica também. Não está dizendo que eu deveria confessar tudo para todo mundo. Também não é isso. Mas que em sabedoria eu deveria confessar as minhas dificuldades uns para os outros. Como? Como a gente pode conversar? Tem uma escola bíblica só sobre uns aos outros, deve ter tido ao longo desses 40 anos de fonte. Mas não tem outro caminho, não tem outra direção. Eu deveria, de novo, se envolver na missão, pertencer à comunhão, ouvir uns aos outros, não apenas falar, servir uns aos outros, não apenas se reunir, confrontar uns aos outros com verdade, celebrar, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, sofrer com o outro, não apenas dizer, vou orar por você. Olhar para os visitantes, eu sei que aqui a gente tem o desafio de saber quem que é visitante e quem não é, às vezes, mas se o cara está no espaço acolher, é um sinal grande de que ele é visitante. Que eu poderia ter esse olhar pastoral, acolhedor, de que eu vi que tem alguém lá que eu não conheço, mas que está falando espaço acolher, tem 90% de chance de ser visitante, que eu como irmão em Cristo potencial, ou como alguém que pode conduzir a salvação do Senhor Jesus Cristo, tudo bem, bem-vindo, eu sou fulano de tal, muito bom ter você aqui também, que não é função da recepção ou do acolher só. Certo? E que, aliás, nenhum visitante espera ser bem acolhido numa igreja grande. E já sabe, a igreja é grande e tal, isso aqui. A gente pode surpreendê-los com graça. Recepcioná-los com amor que ele não esperava receber no lugar desse.
Não porque nós não somos, mas porque ele imagina que a nossa missão aqui não é só vir e receber o conhecimento bíblico, mas, de novo, pertencer à vida uns dos outros e transbordar esse conhecimento bíblico. Que é impossível fazê-lo plenamente com o celular na mão ou através de uma tela. Certo? Próximo. Antes disso, o pastor na Austrália, Mark Sayers, diz assim: pois seguimos o Cristo que fugia das multidões e cuja morte salvadora na cruz aconteceu em um depósito de lixo, testemunhada por poucos. Talvez os holofotes voltados para outro lugar, assim como na igreja primitiva, que era amplamente ignorada enquanto as massas corriam para o pão e circo, possamos finalmente nos dedicar à tarefa de ser igreja, de pregar as boas novas, discipular, adorar, ajudar os pobres, edificar a comunidade cristã. E se ser uma cidade sobre o monte não for sobre transmitir sob holofotes intensos do momento, mas sim permitir que o mundo seja banhado pelo brilho suave e magnético do reino. E se o ministério ordinário e a prática cristã oferecem uma oportunidade rara em nossos dias, o encontro genuíno e o envolvimento com pessoas reais. Em um mundo onde os amigos são adicionados com um clique e os rostos bonitos e vazios de bancos de imagem nos encaram, a igreja e a fé nos oferecem verdadeiros encontros face a face. Para o filósofo inglês Roger Scruton, uma das grandes fraquezas da cultura ocidental, ateísta, contemporânea, é a sua incapacidade de oferecer um conceito genuíno de pessoalidade. Ela não consegue nos explicar verdadeiramente porque o rosto humano, os relacionamentos, a música e a arte nos comovem tanto. E se a grande vantagem for que em nossas reuniões e grupos estranhos e por vezes ajeitados, a igreja possa oferecer o dom de facilitar o relacionamento humano em todo o seu espectro de conexão, da superficialidade social ao profundamente espiritual. O ponto dele é que a gente tem alguma coisa que nada e nem ninguém nesse mundo pode oferecer. Relacionamentos de verdade. Que se importam com o outro não pelo que ele pode me oferecer ou do que eu gosto nele, mas porque o Senhor me ensinou que você tem a imagem de Deus e que eu fui chamado a te amar. Que eu sou o próximo de todo mundo. Que eu não pergunto, Senhor, quem é o meu próximo. A gente não precisa competir com o Netflix para fazer uma coisa mais legal, mais necessariamente. A gente pode oferecer aquilo que ninguém mais pode oferecer. Relacionamentos magnéticos, próximos. Amor de verdade. Ser a cidade sobre o monte não é o teu holofote mais forte, mas atrair aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E amá-los de fato. Por último, discernimento digital. O mundo vai dizer que a gente deveria estar conectado sempre, toda hora e não pode perder nada. Há uma pressão, na verdade. Quando alguém diz, você não viu, a gente se sente mal. Parece que está morando numa caverna, ignorante, um bicho. Não vi. Estava ocupado. Estava na praia, estava na piscina. Estava com os meus amigos em casa. E tudo bem. Parece que a gente está perdendo oportunidades, mas talvez não seja bem assim. A gente tem essa percepção de que os aplicativos, o celular, as mídias, são neutros. Mas não é, nada é neutro. Tudo isso é produto, tentando nos convencer e direcionar para algum lugar. E parece que a gente deveria compreendê-los como ferramentas criadas com algum objetivo e que refletem os seus criadores. E que por isso, muitas vezes, nos inclui pecar, odiar pessoas e consumir mais do que deveria. Não é à toa. A criação reflete o seu Criador. Que quando é de graça, o produto sou eu. O falso evangelho vai dizer que fuja, tudo do diabo, exclua, compre um dumb phone que só liga, que essa é a solução para a sua santidade. Para uma minoria, basta ficar distante, que eu não vou pecar. Não é por aí. Jesus rebateria, dizendo que o que contamina o homem não vem de fora, mas de dentro. Que, portanto, deveria ter essa atitude consciente, o ministério da curadoria, que nenhuma outra geração tem o privilégio de ter nesse sentido, desse jeito. Que é escolher muito bem ao que eu me exponho, quanto tempo eu exponho, e que talvez responder em algum nível, nem que seja para mim mesmo. Abre comigo, 1 Coríntios 6,12, Provérbios 4, 23.
1 Coríntios 6,12. Diz assim, você conhece bem esse texto, 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Como que eu sei se me domina? Se eu sinto falta quando eu não preciso. Ou Provérbios 4,23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Jesus diria, se o teu olho te faz pecar, arranca. No digital significa, se te faz pecar, deixa de seguir. Aquele perfil te causa inveja, bloqueia. Te deixa com raiva ou ansioso, silencia. Te desperta a cobiça, deixa de lado. Para a gente terminar aqui, perguntas. Suas telas são porta de fuga da realidade ou ferramenta para construir a comunhão real de amanhã? E vamos ser claros, é muito mais fácil marcar coisa porque tem o WhatsApp. E a gente poder usá-lo dessa forma. Eu busco alívio no celular quando estou triste, ou ao invés de buscar na oração. Meus amigos online recebem a minha melhor versão, enquanto a minha família recebe o meu cansaço e o meu mau humor. As telas estão gerando em mim paciência e escuta, ou pressa e superficialidade. Que disciplinas práticas eu preciso estabelecer hoje para salvar os meus relacionamentos mais importantes? E por último, estou gastando minhas horas vendo a vida de estranhos ou construindo memórias com as pessoas que eu amo? Vamos orar e até semana que vem. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor Deus bondoso, paciente, misericordioso. Nos dá, Senhor, sabedoria, juízo e discernimento para se aproximar das pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Ser presente na vida delas, Senhor, de um jeito que nós sejamos mais parecidos com o Seu Filho e nós auxiliemos as pessoas a serem também. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua, Senhor, a nos corrigir e nos amar. Em nome de Jesus, amém.